Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por mais um dia. Nós estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, onde nós podemos dar continuidade aos nossos estudos. Nesses últimos dias nós temos estudado a carta pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre ética na política. E, na verdade, a leitura da carta foi concluída na última quarta-feira, no dia 21 de setembro de 2022. Mas hoje nós reservamos esse momento para tratar ainda do assunto política, mas dentro de uma decisão da Igreja Presbiteriana que ocorreu na sua última reunião do Supremo Concílio. Portanto, o assunto que iremos tratar agora é um assunto público que está registrado na ata do Supremo Concílio do dia 29 de julho desse presente ano. Então eu vou agora ler o documento que trata acerca sobre algumas consultas que foram feitas sobre posicionamentos da igreja sobre partidos políticos. E aí nós vamos ver tanto os considerandos quanto iremos ver também a resolução. Como são vários considerandos, nós vamos lendo eles e na medida que formos passando, vamos explicando e fazendo algumas ponderações. Portanto, eu vou ler um pedaço apenas do cabeçalho que você pode encontrar nesta ata da quinta sessão regular da reunião do Supremo Concílio deste ano de 2022. Consultas e outros papéis do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana de 2022. Quanto aos documentos 65, quanto ao documento 65, que contém documentos 17, 68, 90, 96, 117, oriundos do Sínodo Central da Bahia, do Sínodo do Vale do Aço, do Sínodo Setentrional, do Sínodo de Pernambuco, do Sínodo do Rio Grande do Norte, e emendas, devolução de expediente da Comissão Executiva de 2021 ao Supremo Concílio. E o título desta consulta é Consulta sobre os membros e oficiais da EPB adepto a partidos de esquerda. O plenário aprova o substitutivo ao relatório da Comissão de Expediente, nestes termos. Deixa eu explicar. Substitutivo significa que uma comissão foi elaborada pelo Supremo Concílio para emitir um documento acerca de partidos de esquerda. Esse documento subiu à reunião do Supremo Concílio do dia 22 de julho deste ano. Esse documento não foi apoiado pelo plenário que estava constituído, e o plenário, de maneira soberana, apresentou um substitutivo que foi colocado como a visão da igreja sobre os documentos que a comissão havia se debruçado e dado um parecer. Então, o que eu vou ler agora é um documento que substituiu o trabalho de uma comissão. Começando pelos considerandos. Considerando a linha A, que a IPB tem mantido equidistância de radicalismos. Considerando a linha B, que a CIIPB, ou seja, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, estabelece, no artigo 2º, sua finalidade nos seguintes termos, abre parênteses, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus, em espírito e verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar um pouco. Então, sobre esses dois considerandos, principalmente sobre o item A, que disse que a igreja tem mantido equidistância de radicalismos. Bom, o radicalismo deve ser entendido como ações intempestivas e intolerantes que precisam ser afastadas de nós.
Nosso Senhor Jesus Cristo deu exemplo sobre isso. Em seu tempo existiam dois extremos também, como hoje nós podemos ver aqui no Brasil. O primeiro eram os contrários ao governo romano. Devemos lembrar que Israel era subordinado ao Império Romano, que oprimia a nação de várias formas, de várias maneiras. O imposto era uma delas, mas nosso Senhor Jesus Cristo não era extremista, pagou o imposto quando fora preciso. Por outro lado, Jesus Cristo também não poderia ser associado a grupos pró-romanos ou pró-Roma. Prova disso que ele foi morto pelo próprio governo romano, pendurado em uma cruz romana. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser acusado de ser extremista. Ele tinha em sua equipe apostólica um membro que era um zelote. Os zelotes, acredito que todos saibam, era um grupo de judeus que era extremamente contrário à colonização romana que estava ocorrendo em seu território e respondiam até mesmo com agressividade. E também no seu colégio apostólico tinha uma pessoa que chegou-se a associar com a dominação romana. Eu me refiro a Mateus, que por um determinado momento fora cobrador de impostos. Ou seja, o nosso Senhor convivia com polos diferentes, com polos divergentes, mas nem por isso tomava partido em nenhum deles, não apoiou extremismos. Para não ficarmos apenas no exemplo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo também nos ajuda. Ele não apoiou extremismos. Quando esteve sob a prisão de Roma, em nenhum momento teceu comentários desabonadores ao governo em si mesmo. Não incitou seus apoiadores para atacar Roma. O extremismo não foi bandeira dele e também não deve ser a bandeira da igreja. Sobre a linha B, não podemos deixar de considerar que o item B ele é positivo quando afirma que é o dever da igreja, dentre tantos os listados, entender que a igreja precisa priorizar o reino de Deus, evangelizar os povos, pregar o reino, levar a palavra para aqueles que estão sofrendo. Esta é a finalidade da igreja. A igreja não tem por finalidade apoiar partido A, partido B ou partido C. Estas questões são estranhas à igreja. Vamos retomar a leitura do documento, vamos ler mais alguns trechos considerados. Eles estão separados, antes de eu ler, estou avisando você que não está com o documento em mão, em alíneas. Alíneas são aquelas letrinhas que depois vem o A, B, C, D, e aí tem um parêntese, tá? Para mostrar que são ideias diferentes, como se fossem parágrafos. Vamos agora então, nós vimos a linha A, a linha B, vamos para a linha C. A linha C diz assim: considerando que não é finalidade da IPB manifestar-se sobre partidos políticos. A linha D, que a confissão de fé, no capítulo 31, inciso 4, estabelece que os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica, não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. A linha E, que a pergunta 63 do Catecismo Maior estatue quais são os privilégios da igreja visível, e nestes privilégios não há nenhum espaço para nada que se trate das coisas do Estado. Vamos parar um pouco e vamos fazer algumas observações sobre estas três alíneas que foram lidas, a C, a D e a E. Bom, aqui a intervenção da igreja nos assuntos do Estado não é uma ocupação da igreja conforme o considerando C, ou seja, a igreja não tem que opinar nada acerca das coisas do Estado. E aqui é sempre um estranhamento quando muitos de nós querem que a igreja se posicione sobre uma atitude X ou Y do governo. Não, o governo é o governo, ele cuida da esfera do Estado e nós, a igreja, cuidamos das coisas de Deus. A igreja não deve imiscuir-se nessas questões. Veja que os dois documentos citados os dois símbolos de fé da nossa igreja são citados pelo documento para
fortalecer esta ideia. Veja, assim como a Confissão de Fé de Westminster constrói a imagem de uma igreja que opina quando for e se for solicitada. Ou seja, qualquer assunto que lhe venha da esfera política é algo de tom extraordinário, ou seja, não faz parte das suas ações ordinárias, significando que a igreja não deve se debruçar ordinariamente sobre os assuntos do Estado. O Catecismo Maior de Westminster também é citado pelo silêncio sobre o assunto. Simplesmente o Catecismo Maior não pauta nenhuma opinião sobre o assunto política partidária. A Bíblia não fornece à igreja poder de Estado. Os apóstolos, quando pressionados a intervir no governo da própria igreja de Jerusalém, por exemplo, devido à queixa da comunidade grega que crescia, eu acredito que vocês devem lembrar deste incidente, este episódio, quando as mulheres gregas, israelitas gregas, judeus cristãos gregos, insistiram que estavam sendo esquecidas de receber alimento e pressionaram para que os apóstolos tomassem uma decisão. E os apóstolos insistiram que suas tarefas se resumiam em duas: era o ministério da palavra e da oração. Está lá em Atos 6,4. Os apóstolos também na cidade onde trabalharam buscavam as sinagogas para evangelizar. Está lá em Atos capítulo 14, verso 1, quando Paulo chega a Antioquia da Pisídia. E locais de oração. Esses eram os ambientes onde os apóstolos visitavam primeiramente para estabelecer conexão com as pessoas. Eles não se dirigiam aos centros de poderes das cidades. Você não vê nenhum apóstolo correndo para ir para uma prefeitura. Você não vê nenhum apóstolo correndo para um palácio do governo. Eles não iam se comunicar com os governantes das regiões. Eles não tinham interesse em falar com reis, com governadores e prefeitos. O interesse era falar com as pessoas que precisavam de Deus. O assunto dos discípulos de Cristo era o reino de Deus e não o reino dos homens. Simples desta maneira, Vamos retomar as alíneas que nos restam. A linha F, que a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, ao refletir sobre a matéria, decidiu. 2 pontos, abre aspas. Primeiro, que o ministro não pode interferir numa campanha política sem prejuízo de sua obra evangélica e influência espiritual. Segundo, que precisa conservar-se neutro numa questão em que os membros da igreja estão divididos. E terceiro, recomenda que os crentes exerçam seus direitos cívicos e políticos. A linha G. E ainda, a Assembleia Geral decidiu. 2 pontos, abre aspas. O Supremo Concílio resolve declarar que escapa à sua competência como concílio espiritual opinar sobre ideologias ou partidos políticos. Compete ao cristão obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres de cidadão, nunca devendo adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil e da consciência e da ordem da paz social. A linha B, que é preceito reformado a separação entre igreja e Estado. Que quanto ao pensamento marxista, a IPB já legislou estabelecendo sua posição clara sobre a matéria. A linha C, que quanto aos cargos políticos, a IPB também normatizou como se deve proceder. Aqui, meus irmãos e irmãs, fala um pouco acerca do papel do ministro. O ministro presbiteriano precisa ser neutro quando o assunto é política. Há precedentes bíblicos quanto a isso. Embora seja evidente, por exemplo, que o profeta Jeremias estivesse lamentando a grande destruição de Jerusalém pelos babilônios, ele não se recusou a levar a profecia ao seu próprio povo. Embora Daniel, com certeza, estivesse seguramente triste por estar longe de sua pátria, não se recusou como protesto a aconselhar os reis pagãos
que ascendiam ao trono que inicialmente era de Nabucodonosor. Ambos profetas possuíam suas opiniões pessoais, mas elas estavam abaixo do chamado para servir. Assim devem ser os ministros, mesmo que tenham direito, como qualquer cidadão brasileiro, a manifestar sua opinião, devem conter-se. A cidadania celestial tem preeminência sobre a cidadania terrena. De fato, meus irmãos e irmãs, precisamos ter este cuidado, porque o ministro da igreja é o ministro da igreja, pertence à igreja, ele fala pela igreja, ele é a voz da igreja para a comunidade, né? Então ele não pode representar a si mesmo, ele representa toda a igreja. Quando um pastor, infelizmente, toma o púlpito e o transforma em palanque, isso acaba sendo um demérito para a obra evangélica, não ajuda em nada. É uma pena que hoje nós assistimos algumas pessoas que se prestam a isso, mas Cristo há de ter misericórdia delas e misericórdia da igreja. Não é correto, como nós vemos, a igreja presbiteriana não apoia a manifestação político-partidária, a vinda de ministros. Se ele quer concorrer a um cargo, ele deve se licenciar do seu cargo, conforme nós vimos na carta pastoral de ética na política nas últimas quartas-feiras. Agora, quanto a qualquer ideologia contrária à palavra de Deus, necessário faz-se redobrar a atenção. As ideologias, por constituição, se autocamuflam. Como assim? É natural da ideologia não se manifestar. Por exemplo, quando alguém diz assim: eu estou muito irritado ou muito irritada porque os meus direitos foram prejudicados. Fecha aspas. Esta é uma expressão de alguém que abraçou uma ideologia liberal, porque o liberalismo, ele diz que os nossos direitos não podem ser de forma nenhuma prejudicados, cada um de nós tem os seus direitos. Este é um liberalismo, a ideia de liberalismo vem de liberdade individual. A liberdade individual deve estar acima do Estado e acima de qualquer coisa. Esta é uma visão liberal, esta é uma ideologia liberal. Agora, não existe apenas esta ideologia, existe a ideologia de posição conservadora, onde ela vê que as tradições elas são mais importantes do que as opiniões pessoais das pessoas. Ela vê a grande tradição como algo que fala mais alto do que as reivindicações pessoais, por exemplo. Então, uma pessoa conservadora, ela não se sentirá necessariamente tão agredida, porque os seus direitos foram prejudicados. Claro que eu estou falando aqui de uma forma bastante hipotética e geral. Nós estamos estudando um caso. Se for um caso, por exemplo, onde nós somos furtados, obviamente isto está acima de ideologias, uma vez que a pessoa por si só foi prejudicada, e aí sim ela deve buscar a reparação justa. Isto está acima de qualquer ideologia. O que eu estou tentando dizer aqui, de uma maneira um tanto quanto geral, hipotética, didática, é que as ideologias, elas se autocamuflam, elas não se manifestam, elas não se apresentam como ideologias, elas vão se misturando com o nosso pensamento. Cabe cada um cuidar do seu pensamento para ver quais são os valores que estão circulando em nossos diálogos, em nossas conversas, em nossos pensamentos. Precisava dizer isso acerca da ideologia. Mas um olhar mais atento pode revelar as ideologias, precavendo-nos de qualquer abuso da parte delas. A ideologia liberal, ela é útil, claro que é útil, mas ela não pode ser levada ao extremo. O meu direito pessoal acaba quando começa o seu direito, senão nós vamos acabar entrando em choque. Precisamos tentar equacionar isso. Precisamos valorizar a palavra de Deus acima de qualquer opinião humana. Assim estaremos dando o primeiro passo para não sermos enganados por ideologias. Então nós vemos aqui todas as alíneas
dos considerandos do documento expedido pela Igreja Presbiteriana do Brasil quanto às questões que lhe foram colocadas por alguns sínodos. Agora vamos ver as resoluções. O que resolveu a Igreja? Retomemos o documento. O Supremo Concílio resolve: 1. Agradecer aos proponentes, os sínodos no caso. 2. Reafirmar a incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica, bem como os símbolos de fé da IPB, conforme exarado nas decisões anteriores. E aí cita alguns números que eu não vou trazer à tona, qualquer coisa no seu documento você pode buscar. Resolve 3. Não nomear comissão para análise política de partidos, por não ser finalidade da Igreja Presbiteriana do Brasil e contrariar o exarado no capítulo 31, inciso 4 da Confissão de Fé. Resolve 4. Orientar que, em caso de ministros ocuparem posições políticas, quaisquer que sejam, que se cumpra a decisão do Supremo Concílio acerca que veta pastor de participar de partidos políticos e candidatos a cargos eletivos. Resolve 1. Revogar a resolução determinada do Supremo Concílio. 2. Responder que os ministros podem participar de partidos políticos. 3. Para candidatarem-se a cargos públicos eletivos, deverão pedir licença a seu presbitério sem qualquer ônus eclesiástico. Resolve 5. Reafirmar os conteúdos registrados no pronunciamento social da IPB e na pastoral da ética cristã e política da IPB, aquela carta que nós lemos nas últimas quartas-feiras. E resolve 6. Determinar a mesa que nomeie comissões permanentes que promovam estudos sobre os seguintes temas: pós-modernismo, darwinismo, psicologismo, pós-estruturalismo, apresentando relatório à Comissão Executiva do Supremo Concílio de 2023. Aí encerra-se o documento. O que resolveu a Igreja aqui? Algumas coisas que já estavam sinalizando nos considerandos que lemos até agora. Reafirmar que a Igreja é contrária a qualquer ideologia que seja manifesta contra os nossos princípios basilares, e que o comunismo ateu foi aventado como uma delas. Um outro item, que os ministros, se querem concorrer a cargos e vão ocupar cargos políticos, devem licenciar-se. A carta pastoral já tinha tratado disso. E determinar aqui que se instalasse comissões permanentes para estudar alguns temas como modernismo, darwinismo, psicologismo, entre outros. Então, o documento, ele apresenta a opinião da Igreja em relação a nossa participação política. Nós devemos participar civilmente das eleições que estão aí às portas. Precisamos fazê-lo e temos todo o direito cívico de fazê-lo. Devemos, como cristãos e cristãs, fazermos. Entretanto, nós não podemos nos associar a radicalismos. É errado um cristão culpar o outro cristão ou cristã, tentando cercear a sua consciência porque acredita que todos devem votar em X ou Y. Isso não é correto, não é cristão. Cada um de nós tem uma consciência dada por Deus e nós devemos, com maturidade e espiritualidade, votar segundo a nossa consciência diante de Deus. Não cabe a mim, como ministro desta igreja, dizer a você em quem deve votar. Isso é um erro, isso é um pecado, não pode ser feito isso. Cada um de nós tem a sua consciência diante de Deus e fará a melhor escolha possível. Temos que acreditar nisso. O que nós precisamos tomar cuidado é não apoiar candidaturas que explicitamente estão levantando bandeiras anticristãs. Isto com certeza nós não devemos fazê-lo, como o documento já tratou. Ou seja, a igreja tem uma posição ponderada sobre este assunto. Então, quando muitos levantam bandeiras extremas, devemos tomar cuidado. A igreja tem que se preocupar com o reino dos céus primeiramente. É assim que Jesus Cristo agiu, é assim como o apóstolo Paulo agiu nas suas viagens missionárias, e é assim, se Deus quiser, nós iremos agir aqui no Brasil até o Senhor nos chamar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Nós terminamos
esse documento. Agora aqui na igreja haverá um debate, uma discussão acerca de alguns assuntos que foram tratados. Entretanto, você que nos ouve, nós terminamos aqui e eu espero um dia que você possa vir aqui para que possamos conversar e discutir sobre os assuntos que tratamos em nossos estudos bíblicos. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos.